Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Aqui quem está falando é a professora Érica Vale e a gente vai falar hoje sobre um gênero textual bastante conhecido de todos vocês, certo? Então, já já eu falo qual é esse gênero textual. Antes dele, né, é válido, antes da gente falar, é válido também a gente atentar para algumas coisinhas. Muitas pessoas confundem ele com outro tipo de texto, né? Então a gente também vai falar qual é esse outro tipo de texto. Ah, mas Érica, fala logo. Então confundem ele com a notícia, certo? Então é muito confundido com a notícia. Mas não é a mesma coisa, não, Érica. Calma, eu não sei qual é o gênero que você está pensando aí, tá certo? Então vamos ler agora esse texto aqui juntinho. E aí a gente diz para vocês aí qual é a diferença entre ele e a notícia, tá? As línguas do Brasil. Conheça algumas línguas que enriqueceram o vocabulário do português brasileiro. Árabe, iorubá, tupi, cantonês, catalão, provençal. A cada vez que você abre a boca para falar o bom e velho português brasileiro, acaba soltando palavras dessas línguas e de outras 30. Isso por baixo, já que ninguém sabe ao certo quantas línguas tiveram termos aportuguesados desde o ano de 218 a.C., quando os romanos apareceram na Península Ibérica e começaram a formar o que seria a língua portuguesa. Todas as línguas e culturas do mundo vivem do contato e do diálogo, diz Caetano Galindo, professor de filologia da Universidade Federal do Paraná. As palavras estrangeiras aportuguesadas são como fósseis, contam a história dos povos que conviveram com quem falava a língua de Camões. Povos em florescimento artístico deixaram termos sobre os espetáculos e cultura. É o caso do italiano. Povos guerreiros enriqueceram o nosso vocabulário. Sobre a guerra, canivete, bando, trégua e a própria guerra vieram dos bárbaros germânicos, suevos e visigodos, que dominaram a Península Ibérica entre os séculos V e VII, certo? Os árabes que expulsaram os germânicos em 710 e permaneceram na península por 300 anos, também entendiam de guerra e nos deram mais termos bélicos. Mas a sua maior contribuição ao português foi de termos relacionados à tecnologia. Na época, sua civilização era tecnicamente muito superior à europeia. As novidades que eles levavam para a Europa ficavam registradas na língua. Por exemplo, alicate, alicerce, azeite, quase todas as palavras começaram com A, pois eram faladas depois do artigo árabe al. Até a preposição até veio do árabe, um caso raro de empréstimo linguístico. As línguas indígenas e africanas também deixaram sua marca no Brasil. As indígenas descrevem natureza exuberante para a qual os europeus literalmente não tinham palavras. E as africanas impregnaram nossa cultura, especialmente a religião e a culinária. Hoje, muita gente acha ruim a influência inglesa na língua. É verdade isso. Nacionalismos à parte, esse pessoal vai ter que suar muito se quiser mesmo livrar o português do Brasil de todos os estrangeirismos, né, gente? Então, esse texto, ele foi publicado na revista Super Interessante, né? Na matéria chamada As Línguas do Brasil, do Leandro Narlock, certo? Então, pessoal, o que é que vocês acham aí? Vocês já viram algum texto parecido com esse? Sim, claro que a gente já viu, Érica. Lógico, isso daí é uma reportagem, né? Mas por que uma reportagem e não é uma notícia, gente? Vamos lá, vamos entender primeiro a estrutura de uma reportagem. Vocês perceberam que ele é bem mais extenso, né? Vocês perceberam outra coisa interessante também, que o tema dele é bem amplo. No caso, a língua portuguesa, né? E os termos que a gente colocou nela, né, que a gente aceitou, aportuguesou, né, os estrangeirismos, enfim. Vocês perceberam outra coisa também, que tinha umas aspas aí no meio, né, que tinha uma fala de alguém, tinha um nome de outra pessoa,
certo? Era uma narrativa, era uma história falando sobre isso. Você falou que tinha, vocês notaram que tinha fatos históricos, né, para contextualizar? Gente, isso são características de uma reportagem, tá? Então a reportagem ela é um texto muito mais longo do que uma notícia, tá? A notícia costuma ser. E outra coisa, antes que eu me esqueça, certo? Na reportagem, ela pode ser lida a qualquer tempo. Ela tá lá, ela tá registrada, certo? Então, não tem, possui dados, possui falas de pessoas que entendem do assunto tratado, certo? Ah, mas a notícia também pode. Sim, a notícia pode, mas a notícia, ela tá mais ligada ao factual. O que é o factual? É algo que acontece no dia, algo que acontece ali e amanhã já não vale mais para ontem, certo? Não vale mais para hoje, no caso, certo? Por exemplo, se hoje tivesse amanhecido chovendo, né? Amanhã amanheceu sol, né? Fez notícia, é uma notícia. Se aqui nós vivêssemos num país que tivesse somente um mês de sol por ano, né? No caso de algumas partes aí do mundo, né? E aí seria notícia se amanhã, se hoje fosse o último dia de nuvens, né? No último dia nublado, no último dia de noite. E amanhã seria o dia que todo mundo estava esperando. Então, isso é uma notícia, certo? Então, a diferença da reportagem para a notícia basicamente é essa, tá? Mas para vocês não dizerem que a gente não falou, a gente vai dizer aqui para vocês o que é o gênero textual reportagem. É um domínio do domínio jornalístico, gente. Onde é que é veiculado? Geralmente nos jornais, nos sites, nos blogs, certo? Que apresenta características diferentes de outros gêneros, como a notícia que eu acabei de falar e o editorial. Pode apresentar gráficos, tabelas, mapas, imagens, entre outros recursos. O gênero muitas vezes apresenta um teor subjetivo, pois o autor pode deixar registrada implícita ou explicitamente sua posição sobre o assunto abordado. Citações provenientes de entrevistas, opiniões de especialistas, dados de pesquisa ou registros em órgãos oficiais são alguns dos recursos que cumprem a função de dar à reportagem o caráter de legitimidade. Esse gênero pode ser encontrado em jornais e revistas no formato impresso ou eletrônico, bem como em telejornais. Foi isso que a gente acabou de falar. Ok, pessoal? Lembrem-se sim das características da reportagem. Texto longo, né? Mais elaborado, tá certo? Sobre assuntos que não tem prazo de validade, entre aspas. Ok, gente? Tudo bem? Então fiquem bem e um grande abraço. Já já a gente se vê novamente. Tchau!